Pai do Senhor a todos os irmãos. Amém? Vamos dar princípio a mais um culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. A todos os nossos irmãos que também acompanham pela rede social, Deus abençoe em nome de Jesus. Se for possível para você que está presente ficar em pé, vamos louvar assim o Senhor, que o reino do Senhor ele é sempre eterno. Ele é firmado em misericórdia, justiça, bondade, e por isso a igreja do Senhor louva e o adora. Amém? Vamos louvar assim? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, honrado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, tua igreja te adora, tua igreja te adora. Corremos assim? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei,
Senhor agora, Ele. Aleluia. A igreja te adora. Toda assim ao Senhor. Diz assim: o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Que possamos nos sentir assim hoje, um dia dedicado, voltado para a adoração, para a exaltação do nome do nosso Deus. Amém. Aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer para os irmãos daqui do templo que se encontra hoje, que se você quiser adquirir a revista da Escola Bíblica e também o Clarim para as mulheres, os irmãos procuram o nosso irmão Abel, né? Foi falado que no próximo sábado não teremos Escola Bíblica, mas isso não é permanente, viu? Porque assim que passar essa fase vermelha, nós voltaremos novamente com a Escola Bíblica, né? E eu quero também saudar com a paz do Senhor Jesus você que se encontra atrás dessa plataforma digital. Aonde você se encontrar e estiver, seja bem-vindo no nome do Senhor Jesus. Sinta o Espírito Santo aí aonde você estiver, seja no seu trabalho, no seu carro, na sua casa, não importe o lugar. Deixa o Espírito Santo tocar em sua vida. E eu quero convidar você que se encontra tanto no tempo físico aí atrás dessa plataforma digital, abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 100 e o versículo 1, no nome do Senhor Jesus. Está um tempo chuvoso, um tempo meio frio lá fora, mas eu quero dizer para você que se você quer se aquecer de uma forma diferente, você veio para o lugar certo. Porque hoje você não vai sair daqui da forma que você entrou. Você vai sair daqui no nome de Jesus diferente de como você entrou. Não sei como você entrou, como você chegou aqui, qual é a sua situação, mas creia que o Deus permanece neste lugar. Porque quando você chegou aqui, talvez você viu já alguém dentro desse templo, mas o Senhor já estava te aguardando, Ele já estava te esperando, porque Ele sabia que você viria hoje aqui, Ele conhece o meu e o seu coração. Por isso, se alegre na presença do Senhor, exalte o nome dEle, glorifique, porque Ele vai fazer algo diferente na sua vida, no nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz assim nesta manhã: cantem alegremente ao Senhor, todos os moradores da terra. Obedeça a Ele de coração alegre. Entre na sua presença com música e canções alegres. Compreenda bem isto: o Senhor é o nosso Deus. Ele nos criou e pertencemos a Ele. Somos povo seu e rebanho. Aleluia! Então quer dizer o quê? Que eu e você, nós pertencemos a Ele, a Jesus Cristo. Ele é o nosso dono. Por isso alegre, exalte o nome dEle, glorifica o nome dEle, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Vamos orar no nome do Senhor Jesus. Pai,
Nesta manhã, Senhor, nós nos encontramos mais uma vez na Tua casa, Senhor. Senhor, eu quero agradecer a Ti, Senhor, por cada vida, Senhor, que se faz presente neste lugar, Senhor. Senhor, Tu és o Deus poderoso, a Tua palavra nos diz, Senhor, que aonde Tu estás, Senhor, algo novo acontece, Jesus. Nós queremos, Senhor, sentir esse algo diferente, Senhor. Nós queremos sentir esse algo novo na nossa vida, Senhor. Não queremos sair, Senhor, daqui da mesma forma que entramos, Senhor, com os pensamentos, Deus, a qual Tu sabes, Tu conheces, não. Queremos pensar somente em Ti, Te adorar e exaltar o Teu nome, Senhor. Põe as Tuas mãos poderosas, Senhor, sobre cada vida, Senhor. Senhor, eu Te apresento também, Senhor, essas pessoas, esses irmãos, essas irmãs, Senhor, atrás dessa plataforma digital, Senhor, aonde ela se encontrar, Senhor, seja no Brasil, na Europa, aonde for, Senhor, porque sabemos que tem, Senhor, pessoas Te adorando neste momento, Senhor. Estende as Tuas mãos poderosas, Senhor, toca, Senhor, de uma maneira diferente, para que eles possam entender, Senhor, que Tu és o Deus de perto e o Deus de longe, Tu age aqui, Tu age lá também, Senhor. Senhor, cuida, Senhor, de cada lar, de cada família, Senhor. Saímos para Te adorar, Senhor, para vir à Tua casa, mas deixamos alguém no nosso lar, Senhor. Mas põe as Tuas mãos poderosas, Senhor, estenda as Tuas mãos ali, cuida de cada um deles, para a glória do Teu nome, Senhor. Mas que possamos, Senhor, juntos, meu Deus, num só louvor, numa só adoração, Te exaltar e glorificar o Teu nome, Senhor. Porque o Teu nome é digno de toda a honra e de toda a glória, Senhor. Não somente agora, Deus, mas sabemos, Senhor, que o vento hoje bate fraco, Senhor, mas ele pode levar a Tua palavra aonde Tu queres, Senhor. Senhor, quando o louvor estiver entoando em Teu nome, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa ser derramado, não somente aqui, Senhor, mas também no ao redor deste arraial, Senhor, e ele possa ser impactado com o Teu Espírito Santo, Deus. Assim também, Senhor, como a Tua palavra for, Senhor, ministrada pelo Teu servo, que logo mais será ministrada a Tua palavra, Deus. Usa ele de uma forma diferente, a qual Tu nunca usaste antes, Senhor, com o Teu poder cheio da Tua glória, Deus. Que o Teu Espírito Santo possa operar, Senhor, hoje neste lugar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa curar, possa transformar, libertar, conforme a Tua vontade. Não é a minha, não é, Senhor, mas é a Tua, Senhor. Somos apenas servos, Senhor Teu, Jesus. Senhor, eu oro também, Senhor, em favor do ofertante desta manhã, do dizimista, Senhor, da semana, do mês. Aumenta a fé de cada um, Senhor. Transborda o celeiro, Senhor. Senhor, dá disposição, Senhor, para cada pessoa. Dá saúde, Senhor, para se acordar de manhã, para trabalhar, para ganhar o seu ganha-pão, Senhor. Porque Tu tens sustentado cada um, Senhor, dia após dia, Senhor. Seja qual for, Senhor, a sua profissão, Senhor. Eu não estou falando aqui de posição, não. Eu estou falando, Senhor, de disposição para cada um dos Teus filhos, Senhor. Seja onde quer que eles vá trabalhar, Senhor. Mas que as Tuas mãos estejam estendidas sobre cada vida, aumentando a fé de cada um, Senhor. Opera, Senhor, derrama, age com o Teu poder neste lugar, para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Para os que estão presentes, quiser sentar, fica à vontade. Vamos louvar assim o Senhor, dizendo que o nome dele é maravilhoso, é lindo e é poderoso. Vamos louvar assim, em nome de Jesus. No início eras a palavra, o com Deus Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é!
buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Adoramos esse Deus que é poderoso, que é maravilhoso, amém? E vai dizer assim também, a palavra de Deus, que somente pelo poder do Espírito Santo é que nós somos agraciados. É o Espírito Santo quem nos convence, é o Espírito Santo quem nos consola, não por força, não por qualquer outra coisa, mas pelo Espírito Santo de Deus. Louvemos Ele assim. Não por força,
nosso templo, tu és a voz, nossa canção. És nosso Deus, somos teu povo, tu és a luz que nos cativou. Sobre nós, vida soprar, vem sobre nós soprar, vem sobre nós soprar. Exaltado o nome do Senhor. Bem, se possível você ficar em pé, a palavra será passada ao mensageiro da manhã.
Cumprimentamos nossos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Peço a você que abra a sua Bíblia no livro de Abacuque, Antigo Testamento, um livro fácil de se localizar nas Sagradas Escrituras. Abacuque, lá quase no final lá do Antigo Testamento. Você tem o livro de Naum, logo na sequência Abacuque. Abra sua Bíblia, então, no livro de Abacuque. Nós estaremos lendo o capítulo 3 e o versículo 2. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Nos diz a palavra do Senhor em nome de Jesus: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Maravilhoso Deus, grandioso, soberano e poderoso és o Senhor. Agradecidos a Ti pela oportunidade que concede a cada um dos nossos irmãos em poder, Senhor Jesus, nesta manhã te louvar e adorar o Seu nome. Aquele que encontra-se, Senhor Jesus, no seu lar, na sua casa, assistindo também esta programação, que sinta de forma grande e poderosa a Tua presença. Fala conosco através das Escrituras, pois já começamos a ouvir, Senhor Jesus, o Teu recado nos louvores. Abra nossa mente para entendimento, abra nosso coração para o regozijo de louvar e adorar ao Senhor. Que sejamos tocados pelo Teu poder de forma grandiosa e maravilhosa. Permaneça conosco, assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Agradecidos ao Senhor a oportunidade de estarmos em sua casa e assim podermos louvar e adorar o seu nome. Tema da nossa meditação: entendendo o silêncio de Deus. Entendendo o silêncio de Deus. Se nós verificarmos, irmãos, os meios de comunicação, nós vamos ver que a violência está por todas as partes. Nós vemos atitudes violentas nos filmes, nós vemos atitudes violentas na televisão, nos esportes, vemos atitudes violentas nas famílias, vemos também atitudes violentas nas cidades. É só nós lermos ou então nós assistirmos os noticiários que vamos ver que eles estão repletos e recheados de atitude e violência. Aliás, os programas televisivos parece que eles ganham audiência justamente quando eles vinculam imagens ou notícias violentas. E para muitos deles, parece que a maldade e a violência é como comida e bebida, conforme nos diz a palavra do Senhor em Provérbios 4, versículo 17. Mas é importante sabermos que Deus ele não se agrada da violência. A violência é pecado, a violência atrai os juízos de Deus e Ele não aceita que a violência predomine. Ele jamais aceitou que a violência predominasse. Interessante se nós verificarmos o livro de Abacuque, as palavras que esse profeta tem para nos dizer. No capítulo 1 e versículo 1, ele inicia dizendo o oráculo que viu o profeta Abacuque. Se nós formos verificar essa palavra oráculo em algumas traduções, ela está como peso. Em outras traduções, o oráculo vai estar dizendo que é uma visão. Ou seja, esse oráculo é uma mensagem revelada de Deus. É uma sentença que havia sido revelada ali para o profeta. Para nós conhecermos um pouco mais sobre a história desse profeta. Se nós verificarmos aqui na Escritura, nós não vamos dispor de informação segura sobre o lugar do nascimento aonde Abacuque nasceu. Não nos traz esse registro do seu lugar de nascimento, não nos traz o registro sobre a sua parentela, não traz o registro sobre a vida de Abacuque. Diferentemente, nós vemos como foi o crescimento e a vida de Samuel, mas sobre a vida de Abacuque nós não vamos ter essas informações aqui registradas no livro. Alguns estudiosos pensam que Abacuque era filho da mulher sunamita, que essa mulher é mencionada lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, ou então que Abacuque, ele seria como se fosse o Atalaia, que está referenciado no livro de Isaías, no capítulo 21 e versículo 6. Então alguns estudiosos, eles trazem justamente essas referências, e o próprio livro de Abacuque, ele vai nos trazer poucas informações.
O próprio livro de Abacuque vai trazer poucas informações com isso. Quando nós começamos a verificar o texto de Abacuque, já no capítulo 3 e versículo 19, nós vamos verificar que realmente ele estava oficialmente para estar participando do canto litúrgico. Então nós podemos tirar a conclusão aqui de que ele participava do cântico da liturgia do templo em Jerusalém. E isso aqui nos parece dar uma informação precisa de que apontava que Abacuque era um levita. Aquele que estava ali para louvar, para adorar, visto que ele então como levita, ele era encarregado da música sacra. Quando nascem os filhos registrados na Bíblia, nós vemos que os pais, eles colocaram o nome dos filhos dando um significado para o nome dos filhos. Quando nasce Jacó, ele já tem um significado. Quando nasce Abraão, o nome já tem um significado. E não foi muito diferente aqui com Abacuque. Mas quanto a esse significado de raridade do nome, os estudiosos, eles também são muito divergentes para achar um significado concreto para o nome Abacuque. Para alguns deles, para alguns dos estudiosos, esse nome está associado ao verbo hebraico chamado abak, que significa abraçar. E se nós formos ver realmente o que o livro de Abacuque, para aqueles irmãos que já leram, é um livro com poucos capítulos, apenas 3 capítulos, então ele facilita muito rápido a leitura, nós vamos entender realmente que o livro de Abacuque, ele significa abraço. Mas é um abraço diferente. O livro de Abacuque, a referência do seu nome, do significado do seu nome de abraço, não é um abraço de afeto. Mas nós vamos ver que o significado do nome Abacuque é um abraço daquela pessoa que luta com Deus, daquela pessoa que lutou com Deus, através de suas orações. É uma luta diferente, não é uma luta física, como parece aí nos programas de televisão. Ô Eduardo, vem aqui um minutinho, por favor. Embora nós estamos com uma restrição, chega aqui, meu irmão. Para entendermos o abraço de Abacuque, se o nome dele, o significado, fosse um abraço de afeto, seria dessa forma. Seria esse significado. Mas para outros estudiosos, o abraço, o nome e o significado do abraço de Abacuque, ele é diferente, ninguém está lutando. Eu vou segurar e você tem que sair. Entenderam a diferença, irmãos? Então o significado do nome dele de Abacuque, para alguns estudiosos, era abraço, esse abraço de afeto que você cumprimenta o seu familiar quando você está muito tempo sem vê-lo. Mas para outros era o abraço de quem estava lutando com Deus, mas lutando na oração. E muitas vezes você luta também na oração. Você se coloca na presença de Deus para estar lutando. Como que estava vivendo o Abacuque nessa época? Como que era o cenário aqui do profeta, da vida dele, da comunidade dele? O cenário era um cenário político parecido com o tempo que estava vivendo o profeta Jeremias. E os estudiosos também, eles vão sugerir o seguinte, que tanto Abacuque quanto Jeremias, eles não eram apenas conterrâneos, mas Abacuque e Jeremias, eles eram também companheiros. Então o mesmo cenário político da época lá, quando você lê o livro do profeta Jeremias, é o mesmo cenário político histórico que está vivendo aqui o profeta Abacuque. Abacuque, ele começa a exercer, ele exerceu o seu ministério durante um dos períodos mais críticos de Judá. Não era na fase que estava tudo na tranquilidade, estava tudo no sossego. Era numa época mais crítica, porque o reino do sul, ele estava num colapso. Estava num colapso moral, estava num colapso social, da mesma forma como nós estamos ouvindo que a saúde está entrando em colapso. Porque não tem vagas, não tem leitos nas UTI. Era um colapso moral e social que estava vivendo o reino do sul. Então os críticos de Judá, era nesse período aqui que Abacuque estava exercendo o seu ministério profético. Interessante que nós vemos ainda que os caldeus eles são descritos como um exército muito poderoso. Os caldeus, eles são descritos como um exército que era conhecido por ser muito forte, mas por uma maldade muito grande que era exercida nesse povo.
Então os caldeus, irmãos, eles não tinham dó, eles não tinham pena, eles destruíam, eles matavam, e a invasão deles sobre Judá estava apresentando algum problema, um evento que Abacuque estava pressentindo que iria acontecer, que não seria muito distante, não estava muito longe dos caldeus invadirem toda a região onde Abacuque estava morando. Ele sabia que era iminente, que era muito próximo. Logo estaria acontecendo essa invasão justamente pelos caldeus, que eles não iriam passar a mão na cabeça de ninguém. Porque a história vai nos mostrar que justamente eles eram um povo que eles não tinham compaixão. E Abacuque então estava vivendo todo esse cenário. Abacuque ele se mostra com isso visivelmente perturbado. Abacuque ele se perturba porque ele está vendo que Deus está muito passivo. Ele fica vendo tudo o que está acontecendo e ele fica incomodado com a inexplicável passividade de Deus. Pois ele sabia que Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo com aquele povo, tudo o que estava acontecendo com Judá, e ele fala, entra com ele mesmo, fala, mas Senhor, será que o Senhor não vai agir? Será que o Senhor não vai fazer nada? Olha o que está acontecendo com a nação. A maldade está triunfando e aquilo estava incomodando o profeta. Abacuque estava muito incomodado. O triunfo da maldade sobre a bondade estava conduzindo Abacuque a viver um tempo de angústia. Abacuque estava vivendo angustiado, porque ele já havia clamado ao Senhor, ele já havia falado com o Senhor, ele já havia orado ao Senhor. Senhor, resolve esse problema, Senhor, resolve essa situação. Senhor, nós estamos vivendo por extrema violência, Senhor, vem com providência. Mas acontece que Abacuque não tinha recebido nenhuma resposta de Deus. É bem provável que muitas pessoas estão orando por conta desta calamidade que está acontecendo. E é bem possível que muitos ainda não tenham tido uma resposta de Deus. Sobre tudo isso que estamos vivendo em nossos dias, até parece que nós estamos vivendo o dia de Abacuque, só que lá o problema era moral e social e aqui o problema é saúde. Parece que apenas inverteu o nome das proporções que estavam acontecendo naquela época com Abacuque. E Abacuque orava, e muitas vezes, talvez algumas pessoas já oraram questionando a Deus, falaram, Senhor, até quando? Até quando vai permanecer essa pandemia? Até quando vai permanecer essa crise? Até quando vai permanecer esse isolamento social? E parece que nós não ouvimos a resposta de Deus. Da mesma forma estava Abacuque, orando, clamando, pedindo, e não ouvia resposta alguma, não tinha resposta alguma. Interessante que Abacuque ele não mede as suas palavras. Opa, eu vou estar falando com Deus, então eu vou ver a maneira que eu vou falar. Não, ele não mede as palavras dele. Ele estava pedindo uma explicação para Deus. Deus, me explica por que isso está acontecendo. Por que o Senhor não está reagindo? Por que o Senhor não está punindo os caldeus? Por que o Senhor não está punindo este povo que quer destruir o teu povo? Abacuque estava falando com Deus dessa forma. Por que esse povo mesmo agindo com uma incrível crueldade, uma incrível impiedade, e o Senhor está aí parado? Abacuque estava falando com o Senhor desta forma. E quantas vezes, meus irmãos, nós não agimos da mesma maneira? Quantas vezes, como Abacuque, nós começamos a questionar a Deus, até quando, Senhor, que eu vou passar por isso? Até quando, Senhor, eu me preservei por muitos anos para o meu casamento, e hoje eu estou vivendo desse jeito? Até quando eu estudei tanto, eu tenho faculdade, mas olha o trabalho, a minha faculdade não está sendo utilizada no meu trabalho. Que vida é essa, Senhor? Talvez as pessoas questionam, talvez nós já temos questionado por que essas ocasiões só dão erradas, por que isso só dá errado justamente comigo? E eu continuo orando, Deus. Mas nós vamos verificar na Bíblia que Deus responde todas as indagações de Abacuque. Abacuque estava fazendo questionamentos, ele estava indagando ao Senhor. E Deus começa então a falar a Abacuque assim que ele estaria usando os ferozes, ele estaria usando os violentos, e ele estaria usando os injustos babilônicos. Para quê? Para castigar o pecado de Judá. Está registrado na Bíblia, Abacuque capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 11. Deus começa a falar a ele, vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Deus estava se revelando para Abacuque, para as indagações de Abacuque, falando o seguinte: Abacuque, sabe o que vai acontecer?
Sabe os caldeus? Sabe o povo da Babilônia? Você sabe que ele é impiedoso, você sabe que ele é cruel, você sabe que ele é maldoso. Eu vou usar esse povo para castigar o povo de Judá. Dá para entender isso, irmãos? Abacuque então dá a impressão aqui que ele fica paralisado. Ele fala: Deus, não era isso que eu estava orando. Eu estava orando para o Senhor vir com o seu amor, com sua graça, com sua bondade, com seu carinho, com a sua misericórdia, para cuidar do povo, para tratar do povo. E agora o Senhor está falando que vai usar os caldeus, os babilônicos, que são impiedosos, que não têm amor, que não têm compaixão, para castigar o pecado de Judá. Com isso, toda a resposta às perguntas do profeta parecia que era inacreditável. Abacuque, ele não se contém. Abacuque, ele não fica calmo, Abacuque não fica sossegado, Abacuque não se conteve. E se você verificar do versículo 12 em diante, ele começa a questionar novamente a Deus. Ele não se contém com essa resposta de Deus. O coração dele parece que fica ainda mais angustiado. O coração de Abacuque parece que fica ainda mais amarrado, parece que ele fica perplexo com a resposta que Deus está falando para ele. Olha o que ele fala: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Ele não acredita, irmãos, na resposta de Deus. Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo opuseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Ele questiona novamente, mesmo depois de ter recebido a resposta. Só que ele não estava conseguindo entender como é que Deus poderia suscitar aquelas malvadas e terríveis criaturas para castigar o seu povo. Era isso que Abacuque não estava entendendo. Aí sabe o que acontece? Lá no capítulo 2 de Abacuque, vai nos dizer o seguinte: que o profeta ele se prostra na torre de vigia. Um lugar afastado, um lugar tranquilo, um lugar que ele ficaria para aguardar a resposta do Senhor. Abacuque 2, verso 1. Sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei a esta queixa. Abacuque estava se colocando na torre de vigia, para ficar longe do barulho, longe do ruído, para ficar isolado, para ficar sozinho, porque ele queria ouvir uma resposta do Senhor. Você já foi para a sua torre de vigia? Aonde tem sido a sua torre de vigia? Aonde que você tem corrido ou tem fugido dos problemas, dos barulhos, dos ruídos, para você ouvir justamente a voz de Deus? Como fez Abacuque. Ele ficou lá na torre, quieto, isolado, sem ninguém incomodando, porque ele queria ouvir a resposta do Senhor. Meus irmãos, a oração não é apenas nós falarmos. Oração é nós ouvirmos também. O texto na Bíblia vai nos dizer o seguinte, que Jesus ele queria saber, ele estava perguntando para os discípulos o seguinte: o que o povo está comentando a meu respeito? O que o povo está falando? Quem é que eu sou? O que o povo... Pergunta aí para os homens, o que eles estão falando? O que eles estão dizendo? Quem é o Filho do Homem? Em outras palavras, o Senhor responde aqui às indagações também de Abacuque. No versículo 2, então o Senhor me respondeu, quando ele se refugia, quando ele fica na torre de vigia, o versículo 2 de Abacuque 2 vai dizer o seguinte: então o Senhor me respondeu, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que aquele que a ler corra com ela. Então agora aqui a partir do versículo 2, nós vamos ver que o Senhor, através de uma visão, ele responde ao profeta. Mas ele responde de uma maneira que Abacuque pudesse entender no momento oportuno. Olha o que diz o versículo 3, porque a visão ainda é para um tempo determinado. Não era naquele momento ali, mas tinha o tempo certo. Tinha o momento certo de Abacuque entender. Tem o momento certo de nós entendermos a resposta de Deus. Tem o tempo certo de nós entendermos a resposta de Deus. E a palavra vai nos dizer que através de 5 ais, Deus estava falando sobre o julgamento, estava falando sobre a condenação dos autoritários babilônicos. Deus estava se revelando ao profeta. Deus estava falando o seguinte, que os opressores que estavam sendo oprimindo a Judá, eles não ficariam impunes.
A cidade de Babilônia, irmãos, era sinônimo de segurança. Ninguém entrava naquele lugar. Era muito bem protegida. Para estarem edificando aquela fortaleza, os babilônicos eles saquearam. Os babilônicos mataram, eles roubaram, eles destruíram, eles oprimiram muitas nações. Eles eram o terror das nações mais fracas. Talvez você já tenha ouvido falar de terrores quando acontecem em bairros de alguns municípios, algumas cidades, em alguns estados. Nossa, saquearam, roubaram, mataram. Da mesma forma eram os babilônicos, tudo que estava de nações ao redor deles, eles destruíam. A violência fazia parte dos caldeus. A violência fazia parte deles. E eles se orgulhavam por serem violentos. Eles não ficavam de cabeça baixa porque a violência era o que predominava. Não, eles se orgulhavam disso. Os cultos que os babilônicos ofereciam eram voltados para deuses violentos. Os cultos que os babilônicos ofereciam eram sempre voltados para a violência. Era completamente diferente. Mas as respostas de Deus não estavam satisfazendo o profeta do jeito que ele queria ouvir. Tanto que o seu livro ele começa se queixando, mas ele termina com adoração. É dessa forma que nós vemos a história registrada no livro de Abacuque. Lições para o nosso tempo, para nós aprendermos com Abacuque. Nós temos que saber a lidarmos com o silêncio de Deus. O profeta ele começa a reclamar. O profeta ele está reclamando e ele está falando: até quando, Senhor? Até quando clamarei e tu não me escutarás? Abacuque 1, versículo 2, até quando? Até quando eu vou clamar? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes, como Abacuque, nós oferecemos, nós experimentamos a mesma coisa? Senhor, que silêncio é esse? Senhor, eu oro, e tu não respondes. Senhor, até quando vai ficar esse silêncio? Senhor, quantas vezes nós estamos clamando e nós não ouvimos resposta nenhuma? Nós não ouvimos, parece que nenhuma expressão de Deus, não tem nada. Deus não diz coisa alguma, nem sim, nem que não. E a gente pede, a gente pergunta, a gente procura, a gente vem na Bíblia, a gente vem nos cultos, a gente ouve os louvores e não ouve resposta nenhuma. Mas contudo, igreja, o silêncio de Deus não quer dizer que Ele está inerte. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele está ocioso. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele está inativo. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele está parado. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele está omisso. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele está apático diante da nossa aflição. Nós precisamos aprender com o silêncio dEle. Porque o silêncio dEle sempre tem um propósito. Tudo em Deus sempre tem um propósito. Às vezes Ele se emprega de nos ensinar o valor da espera, de nós esperarmos. Esperei com paciência no Senhor, esperando confiante, esperando de maneira submissa. Sendo dessa forma, não adianta nós ficarmos lamentando, não adianta nós lamentarmos, não adianta resmungar, não adianta esbravejar, não adianta ficar bravo. Porque nessas horas, irmão, a atitude mais saudável é nós também ficarmos em silêncio. Como fez o profeta no versículo 16 do capítulo 3. Ele se manteve em silêncio. Mas parece que nós não sabemos mais guardar o silêncio. Nós não conseguimos ficar quietos. Porque começa a surgir uma confusão de pensamentos, só que nós somos compulsivos demais. Nós somos imediatistas, nós queremos tudo para agora, ou nós queremos muitas vezes tudo para ontem. Que se aconteça de forma instantânea. E com isso nós acabamos falando demais. Nós questionamos demais, nós indagamos demais. E é esse tipo de comportamento que tem nos transformado e tem transformado muitas pessoas para ficarem angustiadas, para ficarem depressivas, para ficarem intranquilas, para ficar gente estressada, para ficar gente barulhenta, porque está faltando torre de vigia. Está faltando torre de vigia, como teve aquela torre de vigia para o profeta Abacuque, lugar para o silêncio da alma. O lugar para nós orarmos, o lugar para nós buscarmos ao Senhor. E Abacuque não estava entendendo justamente o silêncio de Deus. Entenda o silêncio de Deus. Entenda muitas vezes o silêncio de Deus na sua vida. Algumas vezes depois que nós falamos, ainda a gente fala assim: nossa, ainda bem que não deu certo. E a gente ora, a gente fala: Senhor, ainda bem, olha que livramento que o Senhor me deu. Senhor, que livramento foi esse? Nossa, se eu tivesse casado com fulano, olha como é que ele está agora, que livramento. Senhor, obrigado. É lá na frente depois que a gente vai ver, mas na hora a gente não está entendendo.
Na hora nós não estamos compreendendo, porque nós queremos a resposta agora. Nossa, graças a Deus que esse serviço não deu certo, porque olha, eu ia passar um apuro. Mas a gente quer a resposta naquele momento. Deus também diz não. Que muitas vezes a gente só espera o sim. A gente só quer o sim, só o sim, só o sim. Mas muitas vezes Ele também diz não, irmãos. Nós precisamos aceitar o método de Deus. Por muitas vezes o profeta pediu, ele pediu em oração, ele pediu que Deus corrigisse o povo, que ele sabia do pecado de Judá. Ele pede correção para o povo. Ele sabia que o povo de Judá estava cometendo também muitas injustiças. E quando Deus diz que iria usar aquela nação, iria usar os caldeus, uma nação totalmente pagã, para julgar o seu próprio povo, parece que Abacuque ficou desesperado. Vocês já imaginaram? Deus dá resposta dizendo que vai usar um povo pagão para corrigir o povo dele? Com certeza todo mundo ia ficar desesperado, ele não estava entendendo, ele não estava aceitando. Abacuque não estava aceitando a ideia que Deus iria suscitar homens incrédulos para corrigir o povo dele. E às vezes nós não aceitamos a correção. Abacuque não estava aceitando isso, aos seus olhos aquilo era uma incoerência. Aos olhos de Abacuque aquilo não estava sendo coerente com a santidade de Deus. Como que Deus podia aceitar isso? Como que Deus podia operar dessa maneira? Ele não estava conseguindo ver além. Ele só estava vendo a maldade do povo. Mas sem ser arrogante, o profeta ele questiona o plano de Deus. Ele começa a argumentar de inúmeras vezes, ele começa a colocar os seus argumentos. E só depois que ele entende o método de Deus, só depois que ele entendeu o método do Senhor, ele não questionou mais. Entenda o método de Deus para a sua vida. Abra o seu coração, se não está entendendo, peça para o Senhor. Senhor, me ajuda a entender que método é esse que o Senhor está fazendo na minha vida, que até agora eu não entendi. É muito sofrimento, é muita dor, é muita luta, é muito problema, é muito choro, é muita lágrima. Eu não consigo, parece que eu não estou conseguindo mais ficar de pé, está fugindo minhas forças. Deus, que método é esse? Que método é esse? Que transformação é essa que o Senhor está querendo para a minha vida? Depois que Abacuque entende, ele não questiona mais. Ele para de questionar. Porque ele simplesmente começa agora a se submeter ao soberano Deus. Ele começa a se submeter ao governo de um Deus soberano, de um Deus que comanda o universo, de um Deus que comanda tudo lá do seu trono, de um Deus que está no seu santo templo, como nos diz a sua palavra. E muitas vezes, irmãos, os caminhos e os métodos de Deus, eles parecem que realmente são incompreensíveis para nós. Nós não conseguimos entender e nem compreender, porque eles nos apresentam muito, muito além da nossa capacidade de assimilar. E com isso parece que o alívio não vem. Parece que nós não conseguimos entender o alívio. E nós não conseguimos muitas vezes aceitar. Mas nós temos que confiar que Deus é sábio. Ele age com sabedoria. O plano dele não falha, o método dele não falha, o método dele é infalível. Abacuque, quando entende, ele para de questionar. E nós precisamos justamente isso, é compreender que tudo que Deus fez e tudo que Deus faz não vai falhar. Nunca falha. O plano de Deus não falha de maneira nenhuma. É isso que nós, como cristãos, nós temos que colocar na nossa vida pessoal. Mesmo que está passando por problema, mesmo que o fardo esteja pesado, se nós colocarmos numa conversa franca, sincera e direta em oração com Deus, é só aguardar. Aguardar e entendermos o seu método. Mesmo que aparentemente, mesmo que a circunstância que nós estamos vivendo, ela, talvez, meu irmão, o problema aparente na sua vida sem solução. Talvez o problema não tenha solução. Fala, pastor, o senhor vai me desculpar. Talvez você está pensando, pastor, o senhor não está entendendo. O senhor não sabe o que eu estou vivendo. O senhor não sabe como está a minha vida. Realmente eu não sei. Mas eu sei que o método de Deus para a sua vida é infalível. Eu sei que o plano de Deus para a sua vida, ele não vai falhar. Mesmo que está difícil, Deus, Ele vai responder no tempo dEle, do modo dEle, do jeito dEle, da maneira dEle. É essa lição que nós temos que aprender para nós não ficarmos desesperados com as coisas que acontecem ao nosso redor. E muitas vezes nós estamos aqui, e as coisas estão acontecendo em volta, e nós já estamos desesperados com o que está acontecendo em volta. Nós somos desafiados a ouvirmos a palavra de Deus. O estado emocional do profeta era de uma inquietação terrível no capítulo 3.
Era muita ansiedade, era muita lamentação. A sua postura agora, que ele começa a mudar porque ele está inquieto, ele começa a adoração. Qual será que foi a razão da mudança repentina dele? Abacuque, ele ouve a palavra de Deus. Abacuque, ele está atento agora à voz de Deus, ele está atento, ele começa a ver que Deus revelou para ele os seus propósitos divinos. Deus revelou para ele o que é que ele estaria fazendo para os judeus e para os caldeus. Ele começou agora a entender. O profeta agora, ele não apenas não sabia falar, mas agora ele também sabia ouvir. Além de falar, ele estava ouvindo. Olha o que ele declara, irmãos. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Após ele ouvir Deus falar, ele agora se sente confiante. Ele está animado. Ele começa a vibrar. Olha o que ele declara. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra. Eu ouvi, eu entendi, eu compreendi, eu temi, Senhor. Não há mais lugar para eu me queixar. É isso que Abacuque está dizendo. Não tem mais lugar de queixa. Agora, aquilo que era problema, aquilo que era dificuldade, aquilo que era murmuração, agora começa o louvor. O louvor começa a tomar conta da sua alma. O louvor começa a tomar conta da vida de Abacuque. Porque quando a palavra de Deus ela é ouvida com sinceridade, ele produz em nós uma visão que vai muito, mas muito clara de quem está agindo e de quem está fazendo na nossa vida. Quando a palavra de Deus ela é ouvida com sinceridade em nossas vidas, produz em nós uma visão muito mais clara. Parece que sai o peso das costas, parece que sai o fardo, e nós começamos a entender porque Deus começa a agir, e Ele nos começa a proporcionar segurança, Ele começa a nos proporcionar estabilidade, Ele começa a nos proporcionar confiança. Confiança para a gente vencer, confiança para lutar, segurança que nós continuaremos na luta e seremos vencedores, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Mas contudo é preciso saber ouvir. É preciso saber ouvir da mesma forma que Abacuque ouviu com fé. Ele estava entendendo, ele estava compreendendo, é só assim que nós teremos segurança. E é só assim, com fé, que nós iremos desfrutar da firme convicção de que mesmo em meio ao tumulto, que a gente ouve nos nossos tempos aí, há um Deus. Meu irmão e minha irmã, há um Deus que ouve as nossas orações. Há um Deus que ouve o seu clamor. Há um Deus que põe ordem no caos. Há um Deus que põe ordem em tudo. Porque Abacuque capítulo 2, versículo 4 diz o seguinte: o justo viverá pela sua fé. Aleluia. O justo viverá pela fé. O justo viverá não é pelas circunstâncias, ele vai viver não é pela situação, o justo vai viver não é pelo que está acontecendo agora, mas é pelo que o Senhor estará fazendo. Você vai viver pelo que Deus está fazendo na sua vida. Isso é confiança, irmãos. Viver pela fé é isso. Ele sabe o seu futuro, Ele sabe o meu futuro, Ele conhece as nossas estruturas, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que nós estamos precisando neste exato momento. Porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe tudo o que você está pensando agora. Sabe o que os nossos irmãos que estão lá no Japão, lá na Itália, lá na Europa, lá em outros lugares do Brasil, Ele sabe o que cada um está pensando agora. Ele conhece tudo, Ele sabe todas as coisas. E o interessante, irmãos, é que a palavra de Deus, ela só vem com o juízo. Deus só vem com o juízo depois de uma longa jornada de recados. O tempo todo Deus avisou. Quando ia destruir o mundo com água, Ele deu recado para Noé. Noé começou a pregar, 120 anos construindo uma arca, pregando para o povo e ninguém quis saber. Aí veio o juízo, acabou. Apenas a família de Noé, os filhos e noras e aqueles animais que sobreviveram. Aquela nação que estava toda pecando, morreu todo mundo. Antes do juízo, Deus avisa e Ele continua avisando: arrependam-se dos seus pecados. Olhe para os seus caminhos, olhe para o que você está fazendo, volta enquanto é tempo, reconcilie enquanto é tempo, volta para mim enquanto é tempo. Eu estou com os braços abertos para você, estou dando oportunidade para você, venha enquanto é tempo. Mas a gente não volta. O filho não volta para o evangelho porque o dinheiro, e parece que muitas vezes o dinheiro está contadinho, não sobra nada, o casamento não tem mais jeito, o desemprego continua, parece que não tem mais paz, não tem mais alegria, não tem mais bonança, não tem mais a paz que excede todo entendimento. Não é por causa disso que está ao nosso redor, talvez é porque está lá fora, e a gente fica preocupado com tudo que está ao redor, irmãos.
Pensa no seguinte: a gente se preocupa demais com as coisas que estão ao nosso redor, que estão em nossa volta. A gente se preocupa demais com o barulho. A gente se preocupa demais, presta atenção nisso aqui. A gente se preocupa demais com o que está lá fora e não se preocupa com o que está aqui dentro. Se preocupa demais com o que está lá fora e a gente não presta atenção no que está dentro de nós. Quer um exemplo prático? Sabe esse churrasco de família? Fizemos, né? Se não me engano, em março de 2019, na chácara ali em Paulínia. Fizemos aquele churrasco, e quando as pessoas se uniam em família, geralmente tem criança, e geralmente tem música, e geralmente tem som, e geralmente tem uma piscina. E um corre de um lado, corre do outro, e aquela gritaria, e é um lá assando a carne. Que momento bom! É um momento de alegria, é um momento de você realmente estar ali, e o outro dá um grito, e uns gostam de jogar aquele futebol, e você se distrai. Fazíamos isso, agora está restrito, mas quantos momentos desse você não participou? E não era só festa? Não era só alegria? Mas presta agora atenção, sabe aquela piscina? Que quando está aquele sol quente e gostoso, está aquele churrasco, todo mundo correndo, e a criançada correndo, e vem, e tigum, e você está ouvindo, você está na parte externa da piscina. Você está ouvindo o barulho, você está ouvindo a música, você está ouvindo a conversa, mas quando você dá o mergulho na água, quando você mergulha na piscina, que você fica lá no fundo, que você submergiu, o que acontece? Você ouve o barulho? Você não ouve mais barulho. Acabou o barulho. Presta atenção, o dia que você for dar um mergulho na piscina, fica lá e tenta para você ver se você ouve os barulhos lá de fora. Você não ouve mais nada. É isso que está faltando em nós, irmãos. A gente fica preocupado com o barulho e está deixando de mergulhar no Senhor. Nós precisamos se preocupar mais com quem está dentro de nós. Entra na piscina e mergulha e busque a presença do Senhor. Deixa Ele continuar controlando a sua vida. Deixa Ele manter o controle o tempo todo na sua vida. Mergulhe no Senhor, esteja mergulhado no Senhor, esteja encharcado com o Senhor. Encharcado não é apenas molhado. Quando já passou um pano na casa, um pano no chão? Quando você pega o pano que você mergulha ele ali no balde de água, ele sai encharcado, ele sai pingando, você tem até que apertar. Nós temos que estar desse jeito, mergulhado no Senhor. Ficar encharcado com a presença de Deus, porque se molhar não adianta. Tem que ficar encharcado, meu irmão. Encharcado com a presença do Espírito Santo, encharcado com a presença de Deus, busca a intimidade de Deus. Nós precisamos orar, precisamos clamar. Abacuque ficou reclamando, mas ele ouviu a seguinte resposta: o justo viverá pela fé. E quando ele ouviu isso, a circunstância muda. A circunstância ela se transforma. Muitas vezes, irmãos, nós não estamos conseguindo ver. Mas eu vejo. Eu vejo o que você não está vendo. Eu vejo o que você não vê e eu sei o que você não sabe. Pastor, que conversa é essa? Eu sei. Eu sei o que você não está sabendo e eu estou vendo o que você não está vendo. Sabe aonde? Abre aí, está em Abacuque 3. Verifica o que diz o versículo 17. Eu estou vendo o que você não está vendo e eu estou sabendo o que você não sabe. Olha o que diz o versículo 17. Medita. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, ainda que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha força. Ele torna os meus pés como os das corças, Ele me faz andar sobre os lugares mais altos. É isso aqui que nós precisamos ver e nós precisamos saber. Nesse texto aqui do versículo 17 em diante, nós vemos aqui uma expressão, trazendo uma necessidade, trazendo ao mesmo tempo um desafio, mas trazendo ao mesmo tempo um conforto. Da mesma forma que traz o desafio, ele traz o conforto, ainda que nesse texto aqui está mostrando uma adversidade, que ainda que ela venha permanecer devido à adversidade, devido a uma tomada de decisão, uma tomada de posição que nós precisamos ter. Talvez, meu irmão, você esteja vivendo esse ainda que aqui está dizendo da Bíblia.
Talvez ainda você não saiba o que vai acontecer, talvez você não saiba qual posição tomar, talvez você não saiba qual atitude que você deve tomar. Talvez esse ainda que esteja acontecendo agora na sua vida. E se ela está acontecendo agora, é porque Deus está dando uma oportunidade para que você possa subir um degrau a mais. Para que você possa subir mais um degrau, para que você possa deixar e ter intimidade com Ele, para que você deixe de ser acomodado, para que você não fique conformado com este mundo, porque nós não podemos justamente ficar conformado com o problema. Nós não podemos ficar conformado com que este mundo, tudo que está passando, tudo que nós estamos vendo, e ficar só escondido, quietos e calados. Nós não podemos ser cristãos e crentes conformados. Você quer milagre de Deus? Se prepara para a crise, porque a bonança, meu irmão, a bonança só vai acontecer depois que acaba a tempestade. Os discípulos estavam no barco, Jesus estava no barco, a palavra nos diz que o vento, a onda do mar começou a jogar um barco de um lado para o outro, e eles ficaram desesperados, mas a bonança só veio depois que a tempestade acalmou. Entenda o silêncio de Deus, entenda a palavra de Deus. Ainda que a figueira não floresça, mas olha o que o texto está nos dizendo o seguinte, que a pessoa, que ele fez tudo certo. Ainda que você esteja fazendo tudo certo, imagine agora um trabalhador rural. Ele preparou a terra, ele tinha lá aquele campo imenso, alqueires e alqueires de terra para plantar. E ele passou o trator, e ele passou o arado, e ele preparou a terra, e ele lançou a semente, e ele cobriu a semente, e ele molhou no tempo certo, ou ele esperou o tempo certo da chuva, a chuva veio, e ele tinha gado, e ele construiu os currais para o gado, ele colocou a comida para o gado, ele trouxe as ovelhas, ele cuidou das ovelhas, ele fez o aprisco, ele cuidou de tudo, ele fez tudo certinho. Ele fez tudo certo. Talvez você também tenha feito da mesma forma, pastor, eu estou fazendo tudo certo. O agricultor, ele fez tudo certo, irmão, mas na hora de colher a plantação deu tudo errado. As espigas de milho que era para ficar bonita, robusta e forte, estava tudo seca. As vacas que eram para estar toda gorda de leite, estavam todas magras. A comida do gado não tinha mais, aquela relva que era para estar verde, estava seca. Mas ele fez tudo certinho, mas no fim deu tudo errado. Talvez você esteja vivendo esse momento na sua vida, fazendo tudo certo, mas está dando tudo errado. Talvez você está falando, pastor, eu estou orando, pastor, eu estou jejuando, pastor, eu estou clamando, pastor, eu estou fazendo tudo certo, pastor, eu estou batendo na porta e a porta está se fechando. Pastor, eu estou batendo na porta e os meus amigos estão virando as costas para mim. Não tem mais amigo, me fecharam a porta. Aquela pessoa que eu imaginava que ia me ajudar, ele virou as costas, ele não me ajuda mais. Ainda que tudo estou fazendo certo, pastor, está dando tudo errado. E ainda que você esteja fazendo tudo certo, está dando tudo errado, a palavra de Deus diz, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que você está fazendo certo e está dando errado, se alegre no Senhor, porque a minha fonte de alegria, ela está no Senhor, eu me alegrarei no Senhor, bendito seja o nome do Senhor, adorado e exaltado seja o nome do nosso Deus. É no versículo 18 que nós vemos a diferença entre o justo e entre o ímpio. É no versículo 18 que nós vamos ver quem tem alegria e quem não tem, porque a nossa alegria, ela está no Senhor, a nossa verdadeira alegria está no Senhor. A fama não te faz alegre, a fama não te faz feliz, o dinheiro, o avião, o anel, o diploma, o certificado, a sociedade, o cargo político, isso não te faz alegre. Quem nos faz alegre e feliz é o Senhor, é unicamente e exclusivamente o Senhor. Salmo 138, verso 7, ainda que eu ande no meio da angústia, ainda que você esteja andando no meio da angústia, tu preservarás a minha vida. Salmo 23, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Ainda que você esteja andando pelo vale da sombra da morte, o Senhor está contigo. Ainda que você esteja desenganado, ainda que você esteja enfermo, ainda que não tenha mais solução, ainda que o médico falou não tem mais o que fazer, ainda que esteja tudo desanimado, ainda que o teto esteja desabando sobre sua cabeça, ainda que você esteja falando, Senhor, eu não tenho mais chão, Senhor, todo mundo sumiu, todo mundo desapareceu, o Senhor fala assim, fala comigo,
Fala comigo que eu vou te dar a resposta. Fala comigo e você não vai ver se eu não ouço a tua oração. Fala comigo e você não vai ver se eu não te respondo. Apenas fale comigo. É isso que o Senhor está dizendo para nós, ainda que está com luta, ainda que está com problema, todavia, eu me alegrarei no Senhor. É difícil, irmãos, é difícil. É difícil estar com luta, é difícil estar com dor, é difícil estar com problema e se alegrar no Senhor, mas Ele está dizendo, todavia eu me alegrarei, e eu exultarei o Deus da minha salvação. Quero dizer nesta manhã para você que o Senhor, Ele é a tua força. É Ele que torna os nossos pés como da corça, da mesma forma que está dizendo, o Senhor é a minha força. Ele torna os meus pés como os da corça, e Ele me faz andar sobre os lugares mais altos. Sabe o que é pé de corça? É pé rápido, é pé ligeiro, é pé que não fica andando devagar, ele é rápido. Está falando aqui, ó, Ele vai te colocar como os pés da corça, para você andar rápido, para você andar ligeiro, vai te colocar no lugar alto, não ficará mais por baixo, mas vai ficar por cima. A Bíblia diz ainda, olha que a Bíblia continua falando, mesmo que tudo falhe, mesmo que tudo falhe, mesmo que ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo acabe, eu não vou abandonar ao Senhor. Ainda que tudo acabar, meu irmão. Talvez não sabemos a hora, o dia, o momento que Jesus vai estar vindo. Olha o momento que nós estamos vivendo. Deus sabe o propósito disso tudo. Ainda que a pandemia não acabe, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei o Senhor, ao Deus da minha salvação. Não abandone o Senhor, não abandone o seu Deus. Ainda que a pessoa te abandone, não abandone ao Senhor. Ainda que os amigos virem as costas para você, não abandone ao Senhor, porque Ele é o único. O nosso Deus é o único que transforma a morte em vida. Ele é o único que transforma o impossível no possível. Ele é o único que transforma o sobrenatural no natural. Ele é o único que transforma a maldição em bênção. Se abrigue no Senhor, confie no Senhor, adore ao Senhor, exalte ao Senhor. Sempre adorando e exaltando ao Senhor, porque Ele é Deus poderoso. Ele vai fazer com que tudo contribui para o nosso bem, porque ainda não é o fim. Precisamos confiar no Senhor. Erga essa cabeça, ande de cabeça erguida. Você não precisa mais ficar andando aí de cabisbaixo, de cabeça baixa, triste, abatido, desanimado, não, porque o Senhor, Ele é o teu socorro, bem presente na hora da angústia. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não fique quieto, ninguém vai calar a sua boca, ainda que venham os problemas, ainda que venha dificuldade, ainda, Senhor, eu não sei ler, Senhor, eu não entendo, Senhor, eu não compreendo. Ele vai te dar a sabedoria, porque o justo, esse justo, viverá pela fé. O Senhor continua sendo a tua força, Ele continua sendo a nossa força. Alegre-se no Senhor. É o momento de nos alegrarmos no Senhor. Ele vai te dar a bênção, Ele vai te dar a vitória. Não deixe de clamar, não deixe de buscar, não deixe de pedir. Vamos nos colocar em pé? Você sabe qual é o seu ainda que? A luta, o problema, a dor, a dificuldade. Você sabe qual é o seu ainda que? Ainda que tudo esteja falando, olha o que o versículo bíblico nos diz. Ainda que tudo esteja dando errado, ainda que não haja mais fruto na figueira, ainda que o curral, veio um vento forte e destruiu tudo, destelhou minha casa, acabou com tudo, destruiu, acabou com a família, acabou com a paz. Se alegre no Senhor. Se coloque na presença do Senhor e fale com Ele. Coloque o seu ainda aqui agora na presença dEle, e Ele vai ouvir a tua voz. Ele vai ouvir o teu clamor, Ele vai ouvir a tua resposta. Nós estaremos orando, fique à vontade para orar de joelhos, fique à vontade para orar de pé, fique à vontade para orar sentado. Aquele que queira receber oração por imposição das mãos, venha à frente. E nós também estaremos orando neste momento. Toda a igreja, orando no nome de Jesus. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, Deus de infinita bondade, Deus de graça, Deus de misericórdia. Nós somos gratos a Ti, ó Deus maravilhoso, porque Tu és soberano.
Nós somos gratos ao Senhor, nós adoramos e exaltamos ao Senhor nosso Deus, porque Tu és grande, porque Tu és tremendo, Tu és poderoso, Rei Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Olha agora para o Teu povo, olha agora para a Tua igreja, Senhor, a Tua igreja que está orando, a Tua igreja agora que está clamando, a Tua igreja agora que está intercedendo, Deus de bondade, Deus de graça e misericórdia. Ainda que, qual é o ainda que do Teu povo, qual que é o ainda que desta serva, qual que é o ainda que do Teu filho, qual que é o ainda que do Teu filho, da Tua filha, do Teu servo, da Tua serva, qual que é o ainda que de você que está na sua casa, qual que é o ainda que, qual que é a queixa, qual que é o problema, qual que é a luta, qual que é a dificuldade, quanta murmuração. Deus Todo-Poderoso, talvez nós nos queixamos da mesma forma que Abacuque se queixou. Talvez nós reclamamos da mesma forma que Abacuque reclamou, porque nós não estávamos entendendo, Senhor. Nós não estávamos conseguindo entender a visão, nós não estávamos conseguindo ouvir a Tua palavra, nós não estávamos conseguindo ouvir a Tua voz. Mas quando nós ouvimos, ó Deus, quando nós ouvimos, quando nós entendemos, quando nós compreendemos, quando nós passamos a entender, quando nós passamos a ver a visão, e a Tua palavra disse a Abacuque: escreve a visão em tábuas, porque aquele, ainda que passe correndo, ele vai ler, ele vai entender, porque ela é para o tempo oportuno. Jesus maravilhoso, Jesus maravilhoso. Vem cuidar do Teu povo, Senhor. Vem cuidar da Tua igreja, meu Deus. Vem cuidar do Teu povo, aquele que está de joelho, aquele que está em pé, aquele que está sentado, aquele que está na sua casa, aquele que está no hospital, aquele que porventura esteja enfermo, aquele que está orando, aquele que está falando, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto na videira, ainda que o fruto do orvalho, Deus poderoso, existe um Deus. Existe um Deus de amor, existe um Deus que salva, existe um Deus que perdoa, existe um Deus que cura, existe um Deus que cuida de mim. O Senhor cuida de você, Ele está aqui, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando da tua família, Ele está cuidando do teu filho, Ele está cuidando do teu comércio. Por que se preocupar, ainda que esteja tudo fechado? Todavia eu me alegrarei no Senhor, todavia eu exultarei ao Senhor, todavia eu adorarei ao Senhor. Adore, 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 adore a esse Deus, adore ao Senhor, adore a esse Deus Todo-Poderoso, adore, adore ao Senhor, meu irmão. Adore ao Senhor, igreja. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, exalte, deixa Ele caminhar, deixa Ele passear, deixa o Espírito Santo caminhar, dá liberdade para o Espírito Santo. Oh, maravilhoso e grandioso és o Senhor nosso Deus, soberano e bendito e poderoso és o Senhor. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é tremendo, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, deixa Ele agir porque Ele é Deus, deixa Ele agir, Ele sabe a tua luta, Ele sabe o teu problema, deixa Ele te tocar, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele cuida de tudo, Ele cuida de tudo, Ele cuida de todas as coisas. Oh Espírito Santo caminha, Espírito Santo sonda, Espírito Santo derrama o teu poder, derrama a tua graça, derrama poder, derrama fogo. Deus maravilhoso. Tu és o Deus maravilhoso que nos ajuda. Tu és o Deus maravilhoso que tudo tem o controle. O mundo, as vidas, as pessoas, tudo está no controle do Senhor. Tudo está no controle do Senhor. A tua casa está no controle do Senhor. A tua família, o Senhor está protegendo. O teu comércio, Ele está abençoando. A tua casa, Ele está guardando. Ele está amparando.
Ainda que venha a enfermidade, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação, porque não há outro Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor como o nosso Deus. Não há Deus maior, igreja. Não há Deus melhor como o nosso Deus. Ele é o governante de todas as coisas. Não há governo, não há principado, não tem potestade que esteja em condições de se comparar ao nosso Deus. Clame, 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 clame. Não deixe de clamar, não deixe de clamar. Clame ao Senhor, aproveite a oportunidade e fale com o Senhor. Você está na casa do Pai, você está na igreja, você está na casa do Senhor. A palavra nos diz, Ele falou lá na palavra, a minha casa será chamada casa de oração. O momento é de orar, o momento é de falar com Deus. Se está triste, ore. Se está com problema, ore. Se está com dificuldade, ore. Mas não deixe de orar, não deixe de pedir, não deixe de falar com o Senhor. Oh Deus querido, Tu sabes todas as coisas, ó Senhor. Responde a nossa voz, responde a nossa oração, responde ao nosso clamor. Deus, fala, Deus maravilhoso. Fala, Deus poderoso. Para se coma da reina, tivere glória a ti. Pela la maria si clonda le hebara si sole, anda la crure bara bere se chariahas. Gloria Maria Maria Cristo sole cle, ira la Maria Haria Maria Cherecas. Áreas de sole le mere churihe. A oportunidade é essa, meu irmão. A oportunidade de reconciliar com o Senhor é essa. A oportunidade de falar com teu Deus é agora. Fale com Ele. Ele está ouvindo a tua voz. Ele está ouvindo o teu clamor. Ele está ouvindo a tua oração. Apenas fale. Fale com Ele. Ah, meu Pai. Ah, Deus poderoso. Foram muitas lutas. Foi muito problema. Mas eu creio em Ti. Eu confio em Ti. Eu creio que é hoje. Hoje o Senhor vai derramar a tua bênção. Aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus. Oh, Deus querido e poderoso. Ah, Jesus querido. O homem enfermo estava lá, Senhor Jesus, perto daquele tanque de Betesda. E quando o Senhor chega perto dele, o que é que você quer? O que é que você está precisando? Ele falou para ti, Jesus, não tem ninguém que me coloque aqui quando a água do tanque é agitada. Ah, Deus Todo-Poderoso, Ele apenas fala, levanta-te e anda, levanta-te e anda. Oh, Deus querido e poderoso, Deus maravilhoso, limpa os corações, limpa as famílias, ó Senhor, tira toda angústia, ainda que esteja o coração angustiado, ainda que esteja com problema, ainda que esteja com temor. Oh Deus querido, tira hoje, tira toda fraqueza, tira toda tristeza, ainda que esteja doendo, ainda que esteja machucando. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Fala com teu Deus, meu irmão. Fala com teu Deus, igreja. Ore ao teu Deus. O teu Deus está aqui. O Senhor está aqui. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que o produto da oliveira fale, todavia eu me alegrarei, no Senhor. Ah, minha irmã, se alegre no Senhor, meu irmão, se alegre no Senhor, igreja, se alegre no Senhor, exalte ao Senhor, adore ao Senhor, louve ao Senhor.
Ahora como arahandeles si sobarecheas. Onde le manda la assessore iglesias, assessore grama la churi iglesias. Ana Maria Marias Tissurimas. Ainda que você tenha chorado toda a noite, ainda que o choro tenha durado a noite toda, ainda que você tenha chorado por muito tempo, mas a alegria do Senhor, ela vem ao amanhecer. A alegria do Senhor, ela vem pela manhã. Receba a bênção do Senhor, receba a bênção do Senhor, adore e exalte, continue adorando, o Senhor está aqui, não deixe de adorar, não deixe de adorar, não deixe de adorar, continue adorando, oh igreja, adore ao Senhor, exalte ao Senhor, louve ao Senhor, aleluia. Aí, apesar de todas as circunstâncias, nos alegremos do Senhor. Apesar de tudo, nos alegremos no Senhor. Exaltemos a Ele. Vamos exaltar assim, dizendo assim, que o Senhor é exaltado em nosso meio. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre é exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua vontade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Exalte, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, pra sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua bondade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua vontade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado
assim bem forte, irmãos. Vamos dizer assim que Ele é o Senhor. E a sua verdade, a sua vontade vai sempre reinar. Diga assim. Ele é o Senhor. Sua vontade vai sempre reinar. Diga assim com toda certeza. Terra e céu. Nós. Glorifica o seu santo nome. Por isso, exaltado o Rei, exaltado no céu. Ele é o Senhor, de novo. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua vontade vai sempre reinar. Glorifica o teu santo nome. Exaltado o Rei, exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado o Rei, exaltado no céu. Jesus. Ser exaltado. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso. Irmãos, alguns pedidos de oração e eu peço que você ore neste momento. Se possível, estenda as suas mãos. Ore pelo Vitor, ore pelo Lucas e ore pela Kathleen. Presente esses jovens, essas crianças nas mãos do Senhor neste momento. O Senhor sabe todas as coisas. Feche os teus olhos, ore conosco. Maravilhoso Deus, grandioso e poderoso és o Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Paizinho, Tu és Deus, o Deus que sabe de tudo, conhece todas as coisas, o Deus que sonda os corações. E aonde, Senhor Jesus, eles se encontram neste momento. Deus maravilhoso, com Tua infinita graça, com Tua bondade e misericórdia, cura. For enfermidade, Senhor Jesus, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo, Senhor Jesus, que queira tirar a paz, a alegria ou a tranquilidade dos pais, nós colocamos e apresentamos esses jovens e crianças nas Tuas mãos, porque Tu és Deus. Tu és médico dos médicos, cura todas as enfermidades, sara todas as feridas, tira todos os problemas, no nome poderoso de Jesus Cristo. E que eles cresçam com sabedoria, com saúde, com inteligência, em nome de Jesus. Porque Tu és Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Paizinho. Obrigado por este culto, obrigado pela oportunidade, obrigado pela vida de cada um dos nossos irmãos. E como é bom estar na Tua presença, como é bom Te servir e Te louvar e adorar o Seu nome. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Somos gratos aos nossos irmãos, o casal que nos visita. Meu irmão, venha mais vezes. Venha junto para estar adorando, bendizendo e glorificando o nosso Senhor. Ótimo sábado, meu irmão. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.